Autoria de Sérgio Guimarães, o psicodrama Antes e Depois de Moreno, dos gregos antigos à internet. Livro publicado pela editora Ágora. Curar-se atuando, o teatro terapêutico antes de Moreno. Duas comédias de Aristófanes e uma sátira de Racine. Em 19 de junho de 1965, em Paris, o psicanalista grego Nicolas N. Dracólides apresenta à Sociedade Francesa de História da Medicina a comunicação, origem da psicanálise e do psicodrama em As Nuvens e as Vespas de Aristófanes, publicada na revista História das Ciências Médicas, 2 anos depois. Nesse texto, que Moreno guardava nos arquivos de seu instituto em Beacon, Dracólides afirma que Aristófanes, em suas comédias, menciona várias vezes médicos, enfermidades e tratamentos, e especialmente casos de etiologia psicógena. O médico de Atenas chama a atenção para duas das comédias que sobreviveram intactas. Na primeira, As Nuvens, o autor apresenta toda uma cena da maiêutica da alma de Sócrates, baseada no princípio de conhece-te a ti mesmo, que, segundo Dracólides, é surpreendentemente similar aos princípios e à técnica da psicanálise moderna. O próprio Sócrates aparece como um dos personagens e, nessa cena, dialoga com Entripsíades, agricultor ateniense, no papel de um paciente rebelde. O que devo fazer? Pense um pouco em seus assuntos. Isso não, te imploro, mas se for possível meditar sobre eles, deixe-me fazê-lo no chão. Não é possível. Pobre de mim! Procure primeiro o que deseja e me diga. Você já ouviu 1000 vezes o que eu quero. São os juros, de modo que não teria que pagar nada a nenhum credor. Pois bem, cubra-se e, dividindo finalmente seu pensamento em pequenos fragmentos, examine a fundo seu problema, analisando e investigando profundamente. Ai, pobre de mim! Permaneça quieto e, se tiver alguma dificuldade com algum pensamento, deixe-o e continue, e depois volte e domine-o. Não concentre o pensamento sempre em si mesmo, mas, pelo contrário, solte sua mente para o ar como um escaravelho com um fio amarrado na pata. Segundo Dracólides, ainda que o dramaturgo grego não apresente todo o sistema da psicomaêutica socrática, é admirável a precisão de Aristófanes quanto à formulação dos detalhes oferecidos, incluindo a presença do divã para o paciente, como também a coincidência de pontos essenciais da técnica psicanalítica com o sistema de Sócrates que Freud muito provavelmente ignorava. Considerando ser essa passagem de As Nuvens o único texto original que se refere à psicomaêutica de Sócrates, Dracólides opina que ele tem o valor de um documento para a pré-história da psicanálise. Já na segunda comédia, As Vespas, o psicanalista grego apresenta o que considerava ter sido, historicamente, o primeiro psicodrama terapêutico inventado por Aristófanes no ano 422 a.C. Segundo Dracólides, como o protagonista Filocleon tem a mania de julgar e condenar, indo à corte ao amanhecer e regressando apenas ao entardecer, seu filho, Delicleon, decide simular uma corte no pátio da casa com o objetivo de que ele seja curado da neurose judicial que o persegue. Nesse tribunal psicodramático, comenta o articulista, os dois criados assumem o papel de procurador-geral e oficial de justiça, respectivamente. A primeira causa envolve 2 cachorros lutando por um pedaço de queijo. Oh, poderoso senhor Agio, meu vizinho, guardião do meu átrio, aceita, senhor, este rito novo que para meu pai idealizamos. Põe fim a seu temperamento excessivamente duro de azinheira, e pinga um pouco de mel em seu coraçãozinho iracundo, como se faz com o vinho cozido. Que a partir de agora seja compassivo com os homens, mais com os acusados que com os acusadores, e que chore diante dos que lhe imploram, e acabe com esse mau caráter, e de sua ira arranque as urtigas. Ao fim da cena, depois de se enganar em favor do acusado, declara o protagonista:
Como poderei aceitar isso de mim mesmo, ter absolvido um acusado? O que será de mim agora? Oh, deuses muito venerados, desculpem-me. Contra meu temperamento agi assim. Não te preocupes com nada. Eu, Pai, te darei de comer estupendamente. Te levarei para todo lugar comigo, aos jantares, aos banquetes, aos espetáculos, para que vivas agradavelmente o resto de tua vida. E Hipérbulo não se burlará de ti com teus enganos. Vamos entrar. Está bem, se te parece. Depois desse primeiro psicodrama, que Draukólides classifica como o do compromisso compensatório, graças às promessas finais feitas pelo filho a seu pai, o psicanalista grego identifica um segundo, mais na linha da liberação terapêutica. Nesse caso, o que domina a cena é a educação de Filocleon por seu filho, na qual ele desempenha sucessivamente o papel de vários convidados numa festa, na qual tudo é imaginário e ao mesmo tempo atualizado. Um fragmento do texto pode ilustrar parte da cena. Basta! Agora reclina-te aqui e aprende a estar no banquete, em boa companhia. Como me reclino? Apressa-te a explicar. Estica os joelhos à maneira dos atletas. Estende-te com flexibilidade sobre as coxas. A água para as mãos. Tragam as mesas. Vamos jantar, estamos lavados. Já procedemos às libações. Pelos deuses! É um sonho este banquete? Não. Se estás entre os excelentes, ou te desculpam ante o que foi prejudicado, ou tu mesmo conta-lhes um conto divertido, algo engraçado de Esopo, ou até uma anedota sibarítica, daquelas que aprendeste no banquete. E em torno do riso gira o assunto, de modo que ele vá te deixando livre. Para Draukólides, o resultado psicoterapêutico em As Vespas pode ser constatado quando, imediatamente depois dos dois psicodramas, vemos seu efeito catártico no protagonista, Filocleon, que entra em cena com um olhar totalmente novo. Além disso, acrescenta o articulista, por meio das duas peças Aristófanes realiza uma tarefa autoliberadora, considerando que As Vespas, apresentada logo depois de As Nuvens, é uma consequência das reações exteriores e interiores que seguiram a primeira. Draukólides explica que, depois de ter ridicularizado Sócrates e empurrado sua sátira até a calúnia, algo pelo qual foi publicamente desaprovado, Aristófanes realiza sua autopsicoterapia, fazendo com que toda peça seja cartática de si mesmo. Como conclusão, comenta Draukólides, é também devido ao efeito catártico da segunda peça sobre Aristófanes que as quatro comédias que se seguiram imediatamente às Vespas são tão diferentes, livres de ira e de espírito agressivo e cheias de alegria e afetividade. A propósito da contribuição do dramaturgo grego à história do psicodrama, Moreno publica em 1971 um artigo Comentários sobre Goethe e o psicodrama, no qual reconhece que houve muitos outros dramaturgos e novelistas, desde Aristófanes até Ibsen e Strindberg, que utilizaram técnicas psicodramáticas em suas obras. Moreno não chega a mencionar Jane Racine, mas Draukólides também havia informado em seu artigo que, 20 séculos mais tarde, a fim de satirizar os magistrados a propósito de um processo que tinha perdido, o dramaturgo francês retomou a cena de As Vespas em sua peça Os Litigantes, adaptada aos costumes atuais e mesclada a uma farsa de amor. Trata-se da única comédia escrita por Racine, apresentada em 1668 e publicada no ano seguinte. Nessa edição, o autor francês afirma: finalmente traduzo Aristófanes, e há que se recordar que ele estava lidando com espectadores bastante difíceis, ou seja, pondera, com um público que não deixava de discernir o verdadeiro por meio do ridículo, além de considerar que Aristófanes tinha razão ao empurrar as coisas para além do verossímil. Racine opina que, de qualquer forma, posso dizer que nosso século não tem estado de pior humor do que o dele.
Em Os Litigantes, uma sátira brilhante do sistema legal francês, segundo a britânica, o juiz protagonista é Lelo, pai de Leandro, e o fragmento de diálogo a seguir ilustra bem a proposta de simulação feita pelo filho. Muita calma, meu pai. É preciso encontrar uma solução. Se para vós a vida é um suplício se não podeis julgar, se vós sentis impulsionado a fazer justiça, não é necessário para isso sair de casa, exercer seu talento e julgar entre nós. Não ridicularizemos a magistratura, pois não? Não desejo de modo algum ser um juiz de adorno. Pelo contrário, sereis um juiz sem apelação, e como juiz civil e criminal, podereis ter todos os dias 2 audiências. Tudo será em vossa existência matéria de sentença, que um criado traga a vós um copo que não esteja limpo. O condenareis a uma multa, e se ele o quebra, ao chicote. Mas quero fazer as coisas com clareza. São necessários advogados de ambas as partes. Não temos sequer um. Bem, teremos de fazê-los. Aqui estão vosso porteiro e vosso secretário. Creio que fareis deles excelentes advogados. São bastante ignorantes. Para Charles Conrad Wright, professor de francês da Universidade de Harvard e autor da introdução e dos comentários à comédia Os Litigantes na edição estadunidense, o motivo que levou Racine a escrever a peça seria pessoal. Wright comenta que, segundo o filho de Racine, o poeta-dramaturgo teria sido levado a fazer uma investida contra os muitos defeitos do processo legal em seu tempo, além de atacar violentamente os juízes e advogados pela perda de uma demanda judicial. Se for verdade, seguindo o argumento de Dracólides sobre a autopsicoterapia de Aristófanes, algo similar pode ser observado sobre os efeitos da comédia francesa e seu autor. Quanto aos espectadores, o que comenta Flor Robles Villafranca, tradutora da peça para o castelhano, é que as 2 primeiras apresentações, em 1668, tiveram tão pouco sucesso que os atores quase foram vaiados e não se arriscaram a fazê-la pela 3ª vez. No entanto, apresentada na corte um mês depois, o rei riu às gargalhadas e todos o imitaram. Por fim, comenta Robles Villafranca, o sucesso de Os Litigantes não foi desmentido depois, e apenas na comédia francesa, desde 1680 até nossos dias, foi apresentada umas 1500 vezes. Ainda que não haja outras evidências quanto a resultados terapêuticos, os números apontados pela tradutora não deixam de ser reveladores.